Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ser Político, hoje com mais uma entrevista. Eu vou entrevistar a Maria Fernanda, que foi presidenta da Caixa, um dos maiores bancos públicos do mundo, e apesar desse papel de destaque, eu já adianto para vocês que é uma pessoa com um carisma enorme e tem um sotaque maravilhoso, vocês vão perceber isso. Verdade. Maria Fernanda, quando você esteve à frente da Caixa, e o que você poderia destacar nesse período? Bom, eu sou funcionária de carreira, né? Eu fiz o concurso em 81, entrei na Caixa em 84 e fiquei na presidência da instituição de março de 2006 a março de 2011. O que eu posso te dizer é que a gente verificou, desde que o presidente Lula assumiu em 2003, um grande fortalecimento da instituição. O presidente teve uma capacidade, ele e sua equipe econômica, né, e todos que compõem o governo, de perceber a importância da Caixa como instituição pública, né, capaz de, por meio dos investimentos, por meio do crédito, né, a infraestrutura, o saneamento, a habitação, né, de diminuir a abissal desigualdade, né, que o Brasil ainda hoje vive, né, e principalmente as desigualdades regionais e intra-regionais. Então eu diria que a gente viveu uma fase de expansão extraordinária da Caixa, né, de 2003 até o período em que eu estive, né, na instituição, me aposentei em 2012, mas eu diria que foi um período de fortalecimento. Então nós tínhamos mais de 30 mil terceirizados, foram feitos concursos, então a Caixa que em 2003 tinha 52 mil empregados, quando nós saímos tínhamos 83 mil empregados, e isso também com acordo com o Ministério Público do Trabalho. Então eu creio que talvez tenha sido essa grande marca. Então nós pudemos exercer por inteiro a nossa vocação, que é a vocação de executar de forma, né, com muita eficiência, com muita eficácia, as políticas públicas do governo, então os grandes programas sociais do governo, todos passando pela Caixa, o Bolsa Família, então a grande rede da Caixa, né, não só de agência, mas de lotéricos, possibilitando que as políticas públicas chegassem em praticamente todos os municípios brasileiros. Então eu diria que essa foi o grande exercício, o exercício da vocação da instituição como banco público. E aproveitando, você destacou a grande influência que a Caixa tem, né, no desenvolvimento do país. Agora, sempre, independente de qualquer governo, tem os desafios. Qual foi o maior desafio nesse período que você pode dizer para a gente? Olha, acho que foram muitos desafios, né? Não sei se eu saberia dizer assim, talvez o maior desafio, mas do ponto de vista interno foi nós termos a capacidade de responder essa demanda. Porque você sabe que na década de 1990 a Caixa estava completamente sucateada. Em 2002 existia um projeto muito claro da Booz Allen, inclusive uma consultoria internacional prestou ao governo, né, ao Ministério da Fazenda, então o Ministério da Fazenda, que era fatiar a Caixa, privatizá-la. Ou seja, você tinha, vamos dizer assim, o que eles chamavam do tripé, o Banco do Trabalhador, não é, o Banco Comercial, né, e todas as políticas, principalmente de habitação, de saneamento, infraestrutura. Então, cada uma ia ser a Caixa ia ser literalmente privatizada e retalhada. Então, o grande desafio foi, talvez internamente, foi rever nossos processos, né, trabalhar intensamente com investimentos na área de tecnologia, na área de loterias. Teve um projeto muito bonito que foi exatamente a internalização, né, das loterias, que foi a capacidade nossa, né, de trabalhar um conjunto de políticas públicas com os empregados da Caixa. Eu posso dizer que foi um desafio que foi muito bonito, muito bem superado. O empregado da Caixa se reconhecer como um agente de transformação social. E a partir disso, ele se capacitar, ele buscar corresponder a essa expectativa que a sociedade tinha. Não é à toa que ao longo desses governos, e não foi no nosso mandato, eu diria, isso continuou com a presidenta Dilma também, né, a Caixa ocupar o papel de destaque que ela ocupa. Né? Então é uma coisa extraordinária, uma instituição pública, né, ocupar esse papel e principalmente na memória da família brasileira. Se você for pensar, praticamente todas as pessoas têm alguma relação com a Caixa. Agora, depois de uma vida inteira dedicada à Caixa, hoje a gente vê um cenário diferente. Como você enxerga hoje a Caixa Econômica Federal nesse cenário, nesse novo governo? Olha, desde o golpe, na realidade, desde o golpe de 2016, a Caixa vem passando por um processo, eu diria, de sucateamento, tá certo? E aí é um processo muito sério, muito grave.
Você percebe, claro, a partir do governo Bolsonaro isso ficou muito mais explícito, porque aí vem um projeto muito claro, né, de privatização da instituição. Por mais que se diga, né, inclusive tem um eufemismo, não existe privatização da Caixa, nós vamos vender ativos. Vender ativos é privatizar, né? Mas então há um jogo de palavras para que as pessoas não tenham a clareza do que de fato está acontecendo com a instituição. Mas é muito grave o que acontece com a Caixa. E a gente fica pensando, né, uma instituição com mais de 150 anos, uma instituição tão presente na vida do trabalhador brasileiro, né? Todos os países no mundo, eles têm bancos estatais, todos os países que crescem. A China, por exemplo, a China tem mais de 10 bancos públicos, né? A Alemanha, todos os países, eles têm suas instituições públicas, os bancos, exatamente para ter a capacidade de fazer investimentos onde o setor privado não vai e não irá, em hipótese alguma, entendeu? Então eu vejo com uma preocupação muito grande e com clareza de que é um desafio para os empregados da Caixa na defesa da instituição. Não é? E não é a defesa da instituição só pelo aspecto corporativo, porque é o meu emprego. Claro que tem a preocupação com o seu próprio emprego, mas é a defesa de um projeto de país, é um projeto onde você possa, né, levar as políticas públicas, onde você possa ter o mínimo de igualdade social. Né? Então... E assim, o canal Ser Político, ele é visto por muitos empregados da Caixa, enfim, eu não gosto muito de ficar falando dentro da bolha, mas as pessoas gostam de ver o canal, de seguir, me questionam, me perguntam. Na questão da resistência, o que você diria para essas pessoas? Como lutar contra isso, tudo que vem acontecendo, não só na Caixa especificamente, mas uma resistência contra esse governo que está aí? Olha, eu acho que, primeiro assim, eu acho que é natural, quando começou o governo Bolsonaro, que as pessoas tivessem uma expectativa. Natural, ele foi eleito, teve uma votação expressiva, então as pessoas esperassem que viriam respostas aos problemas brasileiros. Muita gente votou na expectativa de redução da corrupção, outros votaram na expectativa, vamos dizer assim, de solução em relação à segurança pública. Cada pessoa que deu o seu voto ao governo, ela tinha uma expectativa que poderia se realizar. Inclusive, a gente via, em 2016 especialmente, eles falavam no PIBinho o tempo todo, PIBinho, não sei se você lembra, e era crise em cima de crise, e a palavra crise eu acho que era repetida, assim, de forma... não só diuturnamente, mas era várias vezes. Se você assistisse qualquer jornal televisivo, ou se você abrisse qualquer jornal, ou na internet, você ouvia crise, 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 crise. Esta semana nós tivemos, há 4 semanas atrás, a expectativa do PIB brasileiro era 2,5%. Nesta semana caiu para menos de 1%, 0,9%. Eu não vi a palavra PIBinho em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, assim, o que eu penso é que qualquer que seja a sua posição política, você pode até achar ainda que o governo poderá responder. Ele não está respondendo. Objetivamente, o governo Bolsonaro não trouxe qualquer resposta em relação aos graves desafios que o país enfrenta. Nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Em 2014, com todo o discurso do PIBinho, com todo o discurso da crise, nós tínhamos 4 milhões de desempregados. Veja, isso é um dado. Isso é um dado de realidade, não é? O que a gente percebe, as pessoas tinham uma confiança em relação à Lava Jato como uma operação, né, queria prender os poderosos. A Lava Jato destruiu a maior empresa nacional de construção civil, que é a Odebrecht. A Odebrecht chegou a ter 200 mil empregos diretos. A Odebrecht, menos de 2 semanas atrás, pediu recuperação judicial. Então, veja, o que a gente tem é um projeto, o que a gente tem é um processo de destruição, né, de várias conquistas dos trabalhadores. Michel Temer, ao fazer a reforma trabalhista, o Meirelles alardeou que nós íamos gerar, não sei qual era a cifra naquela época, mas acho que eram 5 milhões de empregos. Onde é que estão os 5 milhões de empregos? Então a gente tem que se questionar e se perguntar. A ponte para o futuro. A ponte para o futuro. Então a gente tem que se questionar sobre isso. Então eu acho muito importante que o seu canal, aliás, eu acho super importante as rádios comunitárias, né? Todos esses canais onde as pessoas podem ter acesso a outro tipo de informação, porque a gente precisa primeiro se fazer perguntas. Não precisa considerar o que A ou B fala, aquilo como uma verdade absoluta. Não, eu acho que a gente tem que olhar e perguntar assim, mas é isso mesmo? As coisas estão indo bem, mas e por que o país está indo tão mal? Por que eu vejo tanto morador de rua? Por que eu vejo tanto pedinte? Por que a gente vê a fome, né, que o Brasil que tinha saído do mapa da fome, por que a gente vê a fome voltar? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer assim, é se perguntar.
Acho que se a gente, vamos dizer assim, trouxer de volta essa nossa capacidade, né, de se questionar, já vai ser uma coisa muito boa. Com certeza, isso é importante. Meu querido, eu quero te agradecer demais pela entrevista, pela força que você dá ao canal Ser Político. A ideia aqui é essa mesmo, é mostrar para o povo o outro lado. Te agradeço demais. Muito bom. O canal Ser Político Bragança faz um trabalho muito importante, porque cada vez mais nós precisamos ter acesso a outros diálogos, outras percepções de mundo, de vida, de conteúdo. Então, quero parabenizar o Bragança, parabenizar o canal Ser Político e dizer a você, Bragança, persevere, porque a gente vai superar, a gente vai resistir, a gente vai superar essa adversidade, essa fase tão difícil que o Brasil vive. Sucesso para você!